Fala, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Professor Tiago Andrade na área mais uma vez. Queridos, após 4 aulinhas de sistemas lineares, nós já aprendemos o que é uma equação linear, o que é um sistema de equações lineares, como se resolve sistemas lineares quando ele é SPD e também quando ele é SPI, que foi exatamente a última aula que você acabou de assistir, Sistemas Lineares, parte 4. Resolução de sistemas possíveis e indeterminados. Bom, agora nós iniciamos a quinta parte de sistema linear, e a penúltima, que é o estudo da classificação desse sistema a partir da regra de Cramer. Ou seja, nós vamos aprender a discutir um sistema linear, a compreender o que é, de fato, um sistema linear, né? Quando ele vai ser um sistema possível e determinado, quando ele vai ser um sistema possível e indeterminado, e quando esse sistema, de fato, vai ser um sistema impossível. Então, esse é o nosso objetivo. É uma das aulinhas mais rápidas que nós temos no sistema linear, porque nós não vamos fazer de forma repetitiva aplicações. A gente só vai entender o conceito e fazer um exemplo para que você entenda essa situação. Para isso, eu vou projetar um quadro para você agora, onde nós vamos escrever as classificações e as condições dessa classificação a partir da regra de Cramer. Lembrando que você também pode fazer isso por escalonamento, mas a gente deixa para um exemplo, né, mais específico, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui a compartilhar o quadro com vocês. Bom, o quadro aí já está na tela, vamos dar uma ampliada aqui. Bom, a matéria hoje, né, vai ser a discussão de um sistema linear. Lógico que quando eu falo a discussão, eu falo discutir um sistema linear, compreender quando esse sistema vai ser SPD, SPI ou SI. Né? Então, vamos pegar aqui pronto, discussão de um sistema linear. Bom, queridos, o que nós já sabemos? Nós sabemos resolver um sistema específico a partir de Cramer. Né? Então, é isso que nós vamos colocar aqui. Né? Então, nós vamos colocar assim, ó. Já sabemos que o sistema linear. Bom, aí vamos agora escrever um sistema linear aqui específico. Uhum. Vamos lá, já sabemos que o sistema linear. Aí agora eu vou colocar aqui esse sisteminha linear aqui, bem simplesinho para a gente aqui, ó. Bem geral, né? Vamos colocar aqui numa cor pretinha. Colocar aqui, ó, AX mais BY igual a C e DX mais EY igual a F. Bom, estou generalizando aqui um sistema 2 por 2, né? Bem simplesinho, bem fácil da gente compreender, tá? Só para a gente escrever esse sistema aqui. Então, vamos imaginar que você tem o sistema linear AX mais BY igual a C e DX mais EY igual a F. Lógico que isso aqui é um sistema linear qualquer, né? Então, vamos lá, já sabemos que o sistema linear abaixo pode ser resolvido, vamos colocar aqui, ó, pode ser resolvido utilizando a regra de Cramer.
Bom, vamos ver se você lembra o que é a regra de Cramer. Então, como que eu resolvo isso aqui utilizando Cramer? Bom, eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui vai lembrar que em Cramer eu tenho que definir o D maiúsculo, o dx e o dy, no caso de um sistema 2x2. Se fosse 3x3, eu teria que definir também o dz. Então, esse sistema linear aqui, ele pode ser resolvido utilizando uma regrinha de Cramer. Agora, nesse método, quem é o D, quem é dx? Então, vamos tentar lembrar aqui. Bom, querido, o dx, que nós chamamos de dx, é a variável substituindo o x, e o dy é o determinante dos coeficientes substituindo y. Para isso, primeiro a gente tem que saber quem que é o D. O D, ele seria o determinante principal, que seria o determinante dos coeficientes A, B, só voltar aqui que eu coloquei errado aqui, ó. A, B, D, F. Esse é o determinante principal. Se alguém tem dúvida no determinante principal, para não ter dúvida, você vai entender que o determinante principal, que é o D maiúsculo, ele nada mais é, do que o determinante dos coeficientes. Primeira coluna, coloca os coeficientes de x, A e D. Segunda coluna, coloca os coeficientes de y, B e E. Claro que você já sabe resolver esse determinante. Vai ser diagonal principal, A vezes E, menos diagonal secundária, B vezes D. Isso aí você já sabe resolver, nós não temos muito problema, mas vamos escrever aqui, onde esse determinante aqui, ele vai ser o produto da principal, A vezes E, menos o produto da secundária, B vezes D. Bom, até aqui todo mundo vem, todo mundo entende, tranquilo. Agora, resolvendo esse determinante, eu vou achar um número. Esse número ele tem uma condição importante. Agora, quem que é o dx? Já falamos, dx é o determinante substituindo quem? O x. Então, o determinante substituindo o x, ele vai ficar assim, ó, C, B, F, E. Bom, quem que é esse determinante aqui? Então, vamos entender de uma vez por todas quem seria o dx. Bom, repara que eu pego o determinante anterior, Então, eu pego o determinante D, o principal, e substituo a coluna do x, por isso que é o dx. AD vai ser substituído por CF, mas eu mantenho o y, BE. Então, eu substituo a coluna do x pelos termos independentes, C e F, e mantenho a coluna do y, BE. Lógico que resolver esse determinante também não é um bicho de 7 cabeças, ele é 2 por 2, ele é bem simplesinho. Nós vamos chegar aqui que o nosso dx, ele seria quem então? Ele seria C vezes E menos B vezes F. Esse é o determinante dx. Assim como, dentro de Cramer, a gente calcula x através do dx e a gente calcula o y através do dy. Então, quem que é o dy? Aí vamos lá. O nosso dy, ele vai ser igual a quem? Bom, aí vamos lá. O dy, eu vou manter a coluna do x, que é A e D, e vou substituir a coluna do y por C e F. Então, vai ficar AC e DF. Aqui, deixa eu chegar um pouquinho para cima. Bom, vamos lá. De novo, repara que para calcular esse determinante, o que eu fiz? Eu mantive a coluna do x, que é A e D, A e D, e substituí a coluna do y, é o dy, só que o dy vira o termo independente, CF. Lógico que todo mundo aqui também sabe, sem grandes
problemas, né, que para calcular isso aqui é simples. Diagonal principal menos diagonal secundária, então vai ser A vezes F menos D vezes C, ou C vezes D, vamos colocar na ordem assim, AF menos CD. Então, isso aqui é a condição de Cramer. Quem é D, quem é DX, quem é DY. Lógico que a gente sabe quem são os valores das incógnitas, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Neste caso, os valores das variáveis. Deixa eu arrumar aqui. São dados por. Bom, aí vamos lá. Quem é o valor de x? Quem é o valor de y? Bom, querido, a variável x, nesse caso, ela vai ser o valor do dx dividido por d. O valor de y vai ser o valor de dy dividido por d. E assim por diante. Então, se eu fosse escrevendo isso aqui, a gente chegaria nessa condição que o Thiago está te mostrando aqui. Quem é x, quem é dx, quem é dy. Então, o x é o dx dividido por d, enquanto que o y vai ser o valor do dy dividido por d. Só que eu posso observar que vão existir algumas condições de existência nessas soluções. Tiago, quais seriam as condições de existência nas soluções? Bom, eu preciso observar que quando eu falo que o x é dx sobre d, eu preciso lembrar que não existe divisão por zero. Quando eu falo que o y é dy sobre d, eu também tenho que afirmar que não existe divisão por zero. Então, quer dizer que esse D maiúsculo, determinante D maiúsculo, né, que seria o determinante dos coeficientes, ele tem que ser necessariamente diferente de zero para que esse sistema seja possível e determinado. Então, eu preciso compreender isso aqui. Então, olha só, quando nós temos um número n dividido por zero, isso aqui não existe. Não é possível dividir um número por zero. A gente sabe disso. Isso aqui não existe. Agora, quando eu tenho zero sobre zero, e aí a gente não entende muito isso, porque a gente não estuda limite no ensino médio, quando eu tenho zero sobre zero, eu tenho o que nós chamamos de indeterminação. Isso aqui lá no cálculo, você vai aprender quando você pega uma função comparado com outra função, nesses pontos de zero sobre zero, você tem que aplicar uma regra chamada regra de L'Hopital para tirar a indeterminação. Ah, Thiago, zero sobre zero não existe. Não, não é que não existe, ele existe. Porém, ele é indeterminado. A gente precisa tirar as regras de indeterminação para entender para onde essa função vai tender, para onde ela tende. Nesse caso, quando eu tenho um número diferente de zero dividido por zero, não existe. Quando eu tenho um número zero sobre zero, é uma indeterminação. Agora, evidentemente, quando eu tenho um número qualquer, n, dividido por um número qualquer, n', e esse n' é diferente de zero, aí sim, isso aqui existe. E aí vai existir um único valor. Então, a gente fala que existe, né, um único valor. Então, aqui são as condições para se discutir um sistema dentro de Cramer. O que essa discussão vai fazer a gente escrever aqui? Né? O que eu preciso entender, então, dessa discussão? Bom,
vamos lá, vou fazer uma limpa aqui. Você já entendeu o raciocínio que o Thiago quer. N sobre 0, 0 sobre 0 e N sobre N'. Não existe indeterminação e existe um único. Beleza? Então, continuando aqui o nosso estudo e terminando ele, né? Neste caso, podemos afirmar que, 2 pontos. Bom, o que a gente pode afirmar para você? Bom, o primeiro tipo de sistema que nós vamos estudar é o sistema possível e determinado. Então, quando que um sistema vai ser possível e determinado? Bom, lembrando que sistema possível e determinado ele tem a sigla, SPD. Né? Quando que um sistema é possível e determinado? Quando ele é SPD. Bom, nós já sabemos que é quando ele possui uma solução única. Então, possível e determinado, uma única solução. Nesse caso, o que eu preciso afirmar aqui, obrigatoriamente, que basta que o determinante principal seja diferente de 0. Vou repetir. Eu só preciso que o determinante principal, aquele D, seja diferente de 0. Tiago, por que eu só preciso que esse determinante principal seja diferente de 0? Porque se o determinante principal for diferente de 0, não vai existir divisão por 0. Então, isso é possível calcular. Então, vai estar diante de um sistema possível e determinado, quando o determinante principal é diferente de 0. Bom, o que isso vai levar a gente a concluir? Bom, a gente vai poder concluir nesse caso que aí o sistema admite solução única. Eu não preciso me preocupar se ele tiver um determinante principal D diferente de 0, o sistema vai ter solução única. Lógico que isso é fácil. Eu só preciso entender o porquê lá naquela regrinha de Cramer. Segundo tipo de sistema que nós estudamos, lógico, você sabe disso, né? É o sistema possível e indeterminado. Sistema possível e indeterminado, que nós carinhosamente chamamos de SPI. Bom, vamos tentar lembrar o que é um sistema possível e indeterminado. O sistema possível e indeterminado é aquele sistema que é possível de se resolver, porém não admite uma única solução, e sim infinitas. Então, para que exista infinitas, eu tenho que ter uma indeterminação. Indeterminação é 0 sobre 0. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Bom, neste caso, né, assim, eu preciso que... Bom, o que eu preciso? Quais são as minhas condições? Eu preciso que o determinante principal seja 0 e que o determinante secundário também seja 0. E esse determinante secundário pode ser, por exemplo, o dx, pode ser o dy, não importa quem, né? Vamos escrever aqui dy, ou dz, não importa qual secundário eu vou calcular. Eu tenho que entender que se o determinante principal é 0 e se o determinante secundário dx, dy, dz também é 0, eu vou ter 0 sobre 0 lá em Cramer. E 0 sobre 0, é o que nós já acabamos de discutir, seria uma indeterminação lá no cálculo. Então, esse raciocínio para a gente, ele é muito importante. E aí eu sou obrigado a te falar que agora ele vai possuir infinitas soluções. Ele ainda é possível. Porém, ele não vai ter uma única solução, ele vai ter infinitas. Ele vai ter várias soluções. E lógico que o último caso de sistema que nós temos, né, que nós estudamos, seria o item 3, que nós chamamos de sistema impossível. Lembrando que o sistema impossível
é aquele sistema que nós chamamos carinhosamente de SI, sistema impossível. Agora, quando que o sistema é impossível? Quando eu tenho um número diferente de zero dividido por zero. Isso é um absurdo, isso não existe. Então, nesse caso, a gente vai falar que teremos necessariamente o determinante principal igual a zero e, evidentemente, que o secundário dx vai ser diferente de zero, que o nosso dy também vai ser diferente de zero. Não importa. Então, o que eu preciso entender? Que para o sistema ser impossível, o determinante principal é zero. Agora, o secundário, que seria o dx, que seria o dy, que seria o dz, não importa qual deles eu calcule, vai ser o quê? Diferente de zero. Porque eu teria um número dividido por zero. Lógico, vale a pena a gente lembrar essas condições sempre. Basta você lembrar que o x ele é dx sobre d, que o y seria dy sobre d e que o z vai ser dz sobre d. E aí você tem que lembrar aquele raciocínio que a gente deixou anotado anteriormente. Quando eu tenho qualquer número dividido por qualquer número, n', mas esse n' é diferente de zero, existe uma única solução. Existe um único valor para essa razão. Então, existe um único valor. Agora, quando eu tenho zero dividido por zero, na matemática, a gente fala que isso aqui é uma indeterminação. Lá no cálculo, quem for fazer ciências exatas lá na faculdade, alguma engenharia, algum curso da área de exatas, vai entender melhor isso aqui. Zero sobre zero na matemática é uma indeterminação. Agora, quando eu tenho um número diferente de zero, dividido por zero, aí isso aqui sim não existe. Isso aqui sim é um absurdo. Aí a gente fala que agora não existe solução. Beleza, queridos? Tranquilo? Então, essa é a condição da discussão de um sistema linear que nós vamos começar a discutir na próxima aula de sistema linear. E a última, que é sistema linear, parte 6. Beleza? Beijos do Titi. Até a próxima, se Deus quiser. E bons estudos para os senhores. Beleza? Bye, bye. Fiquem com Deus.